lá dos Estados Unidos. Parece que se mexe, né? Não sabia não. Mas vamos lá. Alguém aqui está enfrentando algum problema? Está no meio de uma pandemia, acredito que todos nós estamos enfrentando algum problema. E eu lembro muito do que o Herculei falava aqui. A obediência é a matéria-prima do milagre. Hoje eu vou estar falando sobre isso. Eu vou estar falando sobre fé, vou estar falando sobre milagre, que é a minha vida. Eu sou um milagre. Talvez vocês tenham conhecido a minha história através de jornais, Saquarema da Depressão, mas só trechos. Hoje você está ouvindo do próprio milagre, que sou eu, em nome de Jesus, irmão. Amém? Estão comigo? Então, eu vou contar um pouco do começo, né, onde eu descobri que estava com câncer, que não foi nada fácil. Com 17 anos, eu no auge ali, né, jogando bola, brincava ali, no auge jogando bola, irmão. Aqueles projetos que todo mundo tem com 17 anos, né, de Enem, de faculdade, de estudos, de perspectiva do futuro e tudo mais. E eu estava basicamente com todos os sintomas do Covid, basicamente isso. E eu e minha mãe começamos a procurar médicos e mais médicos, e ninguém achava, né, o real motivo de eu estar tão prostrado, de eu estar tossindo muito, de eu estar tão abatido, dormindo o dia inteiro, basicamente todos os sintomas mesmo do Covid. E aí a gente foi no médico e ele apalpou aqui minhas glândulas e ele falou: olha, mãe, eu tenho duas opções aqui, mas vocês têm que correr para o hospital para saber o que é. Ou é tuberculose glandular ou é linfoma. E ele falou: olha, vai rápido, porque quem é rico fica pobre. Por conta que ele já sabia. Eu, 17 anos, eu não tinha acesso muito mal à internet, eu não sabia o que era nenhum dos dois, não fazia ideia. E aí, no dia seguinte, irmão, eu já estava internado já para fazer a minha biópsia. E um dia depois, eu já fiz já completo, com sucesso. E uma semana depois, minha mãe pegou esse resultado. Uma semana depois, ela descobriu que o filho dela estava com câncer. E eu não sei qual foi a reação dela no momento. Eu vou ter que encurtar bastante esse início da minha história, porque são 8 anos. Então, talvez teria que ser três congressos aqui para me dizer tudo que eu vivi esses 8 anos, sabe? São muitas palavras liberadas, são muitos milagres, são muitas coisas que Deus fez por mim. E eu não sei qual foi a reação da minha mãe, eu não sei como ela iria me contar isso. E ela não me contou. Ela deixou, ela foi lá na minha tia, chorou, ligou para minha irmã: olha, seu irmão está com câncer. E eu não sabia. Eu fui ao hospital 5 horas da manhã, fui a um hospital chamado INCA. Com 17 anos eu não sabia o que era INCA. Hoje a maioria das pessoas aqui sabe o que é o hospital INCA. Eu com 17 anos não tinha a menor ideia. Cheguei lá, um monte de gente careca, eu olhando assim, alguma coisa estranha. E aí eu entrei na sala do doutor e ele falou: olha, você tem câncer. E ali para mim foi um baque muito grande. Com 17 anos de idade, descobri que você tem câncer e eu não tinha informação nenhuma, eu nunca tinha nem ouvido alguém que tinha sido curado de câncer. Então a primeira coisa que passou pela minha cabeça eu vou morrer. Eu nunca ouvi uma pessoa que foi curada de câncer ou algo do tipo. E ali eu fui para casa, irmão, com uma tristeza muito grande no meu coração, uma tristeza que gerou depressão. Graças a Deus hoje eu sou curado e liberto. Mas essa depressão, ela veio sim, é uma tristeza. E aí, irmão, o médico falou para mim: olha, tem um lado bom, a gente vai começar o tratamento logo e você vai ser curado. E eu me agarrei àquela palavra daquele médico, falei: o médico falou, ele estudou, o cara está quase 10 anos, então não tem porquê, né, me preocupar. E aí começou a minha ligação maior com Deus. Eu sempre fui criado no lar evangélico, mas a minha ligação maior com Deus partiu desse problema.
como eu digo, se você tem um problema, você tem a matéria-prima do seu milagre. E ali eu tive um problema muito grande, e hoje eu estou colhendo a matéria-prima daquele problema, que é o milagre que sou eu. Vou chegar lá, mas... E aquele médico, eu me agarrei, né, aquela palavra que ele disse: 6 meses de tratamento, olha, tudo bem. Aí vamos lá, 6 meses de tratamento, tinha que ir todo final de semana para o Rio, ficar com a seringa no meu... aqui, né, igual todo mundo já... Alguém já foi no hospital, tomou um soro na veia. É basicamente isso, um tratamento de câncer, só que com uma quimioterapia que vem para destruir a célula cancerígena. O que é o câncer exatamente? É uma célula doente que ela acaba infectando as suas células saudáveis. É uma célula doente que ela vai rapidamente consumindo você até a morte. Hoje eu estou com 8 anos, eu posso dizer, ela não me consumiu, mas muita gente que eu conheci naquele hospital, sabe, hoje não está mais aqui. E eu completei esses 6 meses de tratamento e voltei lá no consultório do doutor, e ele falou: olha, seu tratamento ele não deu certo, a gente vai ter que ter outra alternativa. Eu vou experimentar com você um transplante, porque a doença ainda continua no seu corpo. Transplante? Não sei nem o que é isso. 18 anos, 17, não sabia nem o que era transplante. Vai tirar o que de mim? Aí depois eu fui entender, né, que transplante eles tiram uma célula saudável sua. Nesse momento da minha vida, a doença ainda não tinha chegado na medula óssea, que fica aqui no ossinho de trás da sua coluna. Então eles colheram um sangue meu saudável, sem doença alguma, para depois injetar em mim todos os seus nutrientes, potássio, hemoglobina, tudo isso. Durante o transplante eles têm que zerar essas taxas. Mas antes disso eu tive que passar por um processo de quimioterapia, que era 3 vezes por dia, 6 horas, fazendo quimioterapia, aonde meu cabelo caiu, aonde minhas sobrancelhas caíram. Sabe, foi difícil. Deus, no primeiro tratamento, Deus me sustentou muito grandiosamente, que eu não senti enjoo, não senti nada, mas nesse segundo foi doloroso. E aí, irmão, eu vou pro transplante. Vamos lá, né? Cheguei no transplante, não sei nem o que é isso. Descobri no dia. Aí tá eu lá no transplante, falei: Senhor, não aceito mais, é a última vez que eu quero entrar aqui nesse hospital. Eu declaro, Senhor, que esse é o dia da minha cura. E nada mais é que o transplante. Eu vou explicar bem resumidamente. Eu fui para um leito e durante 7 dias, 24 horas do dia, eles injetam quimioterapia no seu corpo. Então pensa como é. Se eu fazia 6 horas durante 3 dias na semana e era muito doloroso, imagine 24 horas durante 7 dias. Irmão, caiu até o espelhinho aqui do meu olho. E foi uma das coisas mais dolorosas que eu já vivi. Foi terrível, não desejo isso a ninguém, né? É muito ruim lembrar disso, trazer memória, mas Deus está aqui para expor, amém, igreja? Aquilo que a gente expõe, Deus está movendo. E ali, né, eu fui pro CTI, fiz os 7 dias ali de transplante, e ali a enfermeira, na hora de injetar o meu sangue novamente no meu corpo, sangue saudável, eu falei: é agora, Senhor. 7 dias de quimioterapia, olha como eu sofri. Sou filho de Deus, não aguento mais isso. Eu tenho que dar um fim nisso. E 7 dias, eles foram lá, transfusaram meu sangue, e eu fui embora para um hotel, mas eu tive que aprender antes disso a andar, porque eu fiquei 30 dias internado. Antes disso eu tive que aprender a andar. Eu fiquei de fraldas, eu fiquei talvez aí 20 dias sem comer ou ingerir nenhum líquido, porque era enjoo.
uma quimioterapia, ela me destruiu por dentro. Não consegui engolir nem tomar nada. E eu reaprendi a andar, fui para um hotel, e alguns meses depois eu fui buscar o resultado. E eu estava bem, mas o resultado sempre, na minha vida, é sempre assim, irmão. Eu estava bem, estava confiante, falei, é hoje. Aí eu entro na sala dos médicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 médicos. Eu, sem entender nada, e aí veio a primeira sentença, a primeira palavra de um médico falando para mim, olha, tudo que nós, INCA, como hospital, tivemos de tratamento para oferecer para você, a gente fez. Hoje nós não temos nenhum tratamento para você, então nós vamos te deixar no tratamento paliativo, que nós vamos te deixar uma medicação muito fraca até você morrer. Aí eu perguntei para ela, doutora, quanto tempo eu tenho? Ela falou, não posso te afirmar o certo, porque pode ser 6, pode ser 1 ano, pode ser menos. Então você aproveita bastante. Mas antes disso ela falou, depois disso, né, a sós, ela falou, olha, ainda tem uma alternativa, que é uma medicação, mas ela custa muito. E ela já tinha entrado em contato com a minha irmã, o meu cunhado do Recri, que é o Brady. Graças a Deus, Deus prosperou eles na vida financeira e pôde me abençoar. Mas a médica falou, olha, é um tratamento muito custoso e eu vou te apresentar um médico e ele vai te abrir as opções. E aí do nada eu vou lá em Botafogo, numa clínica, e eu vou na sala de um médico que me parecia familiar. Depois eu fui descobrir que esse médico, ele é um dos mais famosos do Brasil. Ele é um médico que aparece na Globo toda hora que for algum assunto relacionado a câncer, algum assunto relacionado a oncologia. Ele está sempre na Globo, na Record, ou em qualquer outra emissora. E aquele médico olhou para minha história e falou, cara, eu tenho alternativas para você. E eu me compadeci da sua história e eu não vou te cobrar nada. Naquela época, irmão, há talvez 6 anos atrás, uma consulta dele era R$800. Então você imagina, é bem custoso. E ele é o melhor médico hoje considerado oncologista do Brasil. E olha como o cuidado de Deus foi na minha vida, de colocar um médico desses. Só que cuidado, irmão. Eu me agarrei demais às coisas que Deus ia me dando por misericórdia, e eu acabei me agarrando às coisas que meus olhos viam. E esqueci de me agarrar às promessas que Deus liberou. Eu não consigo aqui dizer tantas promessas que Deus liberou durante esses 8 anos. São 8 anos. 8 anos Deus falando comigo, Iago, você vai casar. Iago, eu vou te dar um carro. Iago, isso vai acontecer. Iago, eu vou te levar para fora do país. E eu estava num cenário de impossibilidade. Eu estava num cenário que isso jamais poderia acontecer. Os meus olhos naturais jamais conseguiriam contemplar aquilo. Porque eu tinha um exame que não me dava esperança daquilo. Mas esse médico me deu uma esperança. Ele falou, olha, Iago, vamos lá, vamos tomar essa medicação, é R$30 mil. A gente foi lá, pagou. Eu tomei essa medicação, ele falou, isso vai salvar você. Médico, confiante no médico. O cara é o melhor do Brasil. Meus olhos, Deus foi misericordioso comigo, botou o melhor médico para cuidar de mim e eu comecei a fixar nas coisas que meus olhos estavam vendo. Então eu confiei demais no médico e fomos lá, tomei a dose, R$30 mil injetado em mim. 3 dias depois, eu começo a passar muito mal. 1 semana antes, eu tinha ido à célula aqui do meu amigo Fred, mesmo, e eu tinha renovado a minha aliança com Deus naquele momento, e eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, sabe? Não é medicação, não é nada que vai fazer eu viver, é somente a sua palavra. Eu não creio mais em medicação, não creio mais em nada, mas
algo ainda me prendia ao médico, ao remédio. E isso foi criando algumas barreiras dentro de mim. E 3 dias depois eu comecei a passar muito mal, como eu disse. E aí era final, irmão. Sou vascaíno, amém? Era final de campeonato, Vasco e Botafogo. Eu passando muito mal, eu falei, não, eu não vou pro médico não. Não vou. É final, Vasco e Botafogo, eu só vou depois que o Vasco for campeão. Foi o último título do Vasco, eu não vi. Mas, irmão, eu ali lutante, né? Relutante para ir para o hospital. Mas eu fui, meu pai e minha mãe me levaram. Quando eu chego no hospital, os médicos em choque. Esse rapaz é como se fosse um peixe fora d'água. Ele mal está conseguindo respirar. Ele mal está conseguindo se manter de pé. E ali eles me entubaram. A Carol, se puder mostrar uma foto minha no CTI. Ali eles me colocaram, né, no CTI. Fizeram uma traqueostomia aqui. É engraçado, meu sobrinho, ele fala que eu tenho 2 umbigos. Esse buraquinho aqui, ele acha que é um outro umbigo. Ele não entende. E esse aí, eu entubado no CTI. E ali, irmão, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Porque ali eu ouvi muita palavra, muita profecia de Deus. Olha, o que você está passando aqui, esse teu momento de maior dor, não é para você. Irmão, sério, na mesma hora que eu ouvi essa profecia, eu falei, Senhor, se isso não é para mim, coloca essas pessoas aqui no meu lugar, porque eu não estou aguentando. Se isso é para que outras pessoas o escutem, coloque essas pessoas aqui, eu não aguento. Eu fiz igual, sabe, eu não sei. Eu falei, Senhor, afasta de mim esse cálice. Eu sei que eu estava muito revoltado. Eu falei, eu não quero estar aqui, me leva. Eu me despedi antes de entrar nesse CTI, eu me despedi da minha irmã, eu me despedi da minha mãe, eu me despedi do meu pai, não me despedi de todos os meus amigos. Mas eu tinha firme convicção que eu não ia sair dali. Tinha firme convicção. E quando eles fizeram uma biópsia no meu pulmão, para retirar, para saber qual é o problema, entrou ar no meu pulmão. Foi um aluno que estava fazendo esse procedimento. E eu estava escutando tudo, né? Não estava com anestesia geral, só um clonazepam, sei lá, um diazepam. E ele falou, olha, cuidado na hora de retirar a pinça, porque senão pode entrar nos pulmões dele e a gente acabar perdendo ele. E foi isso que aconteceu. Entrou ar nos meus pulmões, eu tive a sensação, eu sei que nos filmes a gente vê muito isso, né? Da alma saindo do corpo. Eu tive essa sensação, irmão, da minha alma saindo do meu corpo. Eu já não tinha mais controle. Eu lembro que o meu corpo tremia demais, mas eu não tinha nenhum controle sobre ele. E um corre-corre, um corre-corre. Quando eu abro os olhos, a enfermeira, com aquele desfibrilador no meu peito, olha, Jesus salvou 3 enfermeiras chorando e fala, olha, Jesus tem algo muito grande na sua vida. Mas isso aí é antes de eu entrar aí. E aí eu fui para aí. E aí eu acordei. Mas antes de eu acordar, minha mãe e minha irmã tiveram que ouvir muitas palavras. Olha, daqui ele não sai. Olha, é impossível. Daqui, se eu fosse vocês, eu aproveitava o máximo de tempo que vocês têm no horário de visita para estar com ele, porque daqui ele não sai. Era sempre, piorou mais um pouco, sabe? Piorou mais um pouco. E aí, irmão, quando a gente está numa situação assim, a gente precisa de pessoas que tenham fé pela gente. Eu estava em coma, não tinha como eu ter fé por mim, mas eu tive a minha irmã, eu tive a minha mãe, eu tive amigos que tiveram fé por mim, eu tive amigos que rasparam a cabeça em propósito por mim. E ali a fé dos meus amigos, irmão, começou a mover algo grandioso nos céus. E todo dia o médico vinha e falava para minha mãe, olha, começou uma pequena melhora. Aí no dia seguinte, olha, mais uma pequena melhora. E no outro dia, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia,
mais uma melhora, e ele falou, olha, nós vamos tirar ele do coma. E aí quando eu acordo, eu estou amarrado porque eu estou entubado, então os médicos têm medo de você arrancar isso e você ficar sem respirar. Eu estava amarrado, eu não sabia o que estava acontecendo. Para mim ainda estava esperando o jogo da final do Vasco Botafogo. Eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei foi isso: o Vasco ganhou? Ganhou. Amém. Eu não vi. Mas, irmão, ali começou todo um processo dolorido, porque eu fiquei 20 dias acordado no CTI. 20 dias que eu não podia respirar por mim, eu não podia comer, eu não podia, sabe? Eu não tinha um controle em minhas mãos. E eu tava doido para ir para casa. Eu queria, sabe? Eu não queria estar passando por aquilo. Eu achei que eu ia morrer. Eu tô aqui, sabe? Eu falei, cara, Deus vai fazer algo muito grande, porque se eu não morrer. E aí começa o grande mover de Deus na minha vida. Eu saio desse lugar, vou para a enfermaria, e nessa enfermaria, irmão, foi um dos momentos mais dolorosos da minha vida, porque uma médica já tinha liberado uma palavra antes: Iago, você tem pouco tempo de vida, mas ela tinha me dado uma esperança logo depois. E sabe, enquanto a sua mão puder fazer, Deus não vai fazer. Enquanto tiver um dipirona para sua dor de cabeça, Deus ele não vai fazer. E ali, irmão, eu me senti nessa situação. A médica foi e falou para minha mãe: olha, teu filho acabou, não tem mais tratamento para ele, e se ele fizer uso de algum tratamento, ele vai morrer. A minha mãe: não fala isso para ele, porque ele já escutou isso. Mas como eu era maior de 18 anos nessa época, ela foi até mim, médica, psicólogo, a legião de médicos. Todos eles foram confundidos e eu vou chegar lá. Mas antes disso eu tenho que ler uma passagem que não precisam abrir, amém, irmão? Ezequiel 37:1. A mão do Senhor, isso aqui é a passagem sobre os ossos de vale seco. E não vai fazer sentido agora, mas daqui a 1 minuto talvez vá. Isso aqui é sobre a passagem dos ossos de vale seco, que Ezequiel era um profeta, né? Chamado por Deus na Babilônia, naquele tempo, naquele momento. E Deus chamou ele para reviver o exército de Deus vivo. E eu vou ler aqui, Ezequiel 37:1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: soberano Senhor, só tu sabes. Irmão, Ezequiel respondeu: soberano Senhor, só tu sabes. Irmão, como um profeta de Deus que andava com ele, que estava ali recebendo revelações a todo momento, não falou. É claro, com certeza o Senhor pode. Em algumas versões, em alguns estudos na Bíblia, diz que Ezequiel duvidou se Deus era capaz de fazer aquilo. Um profeta. Em algumas versões, em alguns estudos, diz isso. Porque ele respondeu: soberano Senhor, tu, ó, sabes. E ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Diz assim, soberano: o Senhor, esses ossos, farei o Espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Esse é Ezequiel profetizando. Ele profetizou, irmão. Se fosse eu ali, eu acho que eu profetizaria de alguma forma diferente. Porque eu era um profeta, eu teria firme convicção de que Deus poderia fazer aquilo ali. Então a minha oração seria diferente, sabe? Eu dou ordem agora para que esses ossos tornem vida, sabe?
eu dou ordem agora para que tendões, músculos, mas não. Ezequiel profetizou assim como Deus disse. Eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, houve um som de chocalho e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões de carne e depois pele, mas não havia espírito nele. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize: filho do homem, diga assim, diz o soberano: ó Senhor, venha desde 4 ventos, ó Espírito, sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei como a ordem me foi recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam a vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Agora voltando, irmão, eu tô ali na enfermaria, né, como eu disse a vocês, a médica estava a caminho de mim para me falar. E aí esse é um momento muito difícil. Foi o momento que Deus mais me marcou na minha história. Aquela médica falou para mim e falou: olha, você tem pouco tempo de vida, sabe? Vai para casa, aproveita seus amigos, porque talvez você tenha 3 meses. O nome dessa médica é nome X, não vou dar nome a ela. Eu tirei uma foto com ela, tá aqui no meu celular, é aquela médica ali. E ela me disse: vai para casa, a gente não pode fazer nada por você. E se a gente fizer, você também vai morrer. E eu falei, e eu chorando muito. Eu estava feliz porque eu ia para casa, mas eu comecei a chorar muito. Uma grande tristeza invadiu meu coração. E Deus colocou algo no meu coração, sabe, Iago? Pede para tirar uma foto com ela, sem entender nada. Ela acabou de falar que eu vou morrer, vou tirar uma foto com ela. Deus, tira uma foto com ela. E aí eu pedi: doutora, a senhora pode tirar uma foto comigo após a notícia? Ela: posso, mas por quê? E aí Deus novamente disse: fala para ela que você vai mostrar para ela que ela está errada, que esse diagnóstico que ela te deu de 3, de 6 meses não vai existir. E aquela médica me perguntou: por que dessa foto? Aí eu respondi a ela: porque eu vou te provar que você está errada. Ela, sem entender nada, se retirou. E aí eu saí do CTI, fui para minha casa. E aí, irmão, eu quero liberar uma chave sobre vocês, uma chave que eu aprendi e que foi algo assim definitivo na minha vida. Eu estava sobre um momento impossível, eu não tinha perspectiva de futuro. A médica me deu no máximo 6 meses. Quando eu saí daquele CTI, algo tomou parte do meu coração, sabe? Eu fui tão bem cuidado lá no CTI pelos enfermeiros, e Deus colocou no meu coração: faz o curso. O curso é 2 anos, a médica só te deu 6 meses. Irmão, eu ativei a minha fé, eu falei: eu vou fazer o curso. A minha mãe falou: não, você não vai. Minha irmã: loucura, a médica te deu 6 meses, você vai fazer um curso de 2 anos? E ali, irmão, eu fui fazendo meu curso. Eu ativei a minha fé, sabe? A fé a gente acha que é um poder, igual o desenho que vai... A Bíblia mesmo fala sobre isso. Se a gente tiver a fé como um grão de mostarda, a gente poderá ver montes se movendo de um lado para o outro. Você já estava conversando com o Natan? Cara, a gente não vê monte. Alguém aqui vê monte de um lado para o outro? E isso nos dá uma perspectiva de dificuldade de fé, porque a gente não vê isso todo dia. Então a gente acha que fé é algo muito difícil, mas fé é algo muito mais simples. Talvez é uma atitude em meio a uma impossibilidade. É uma atitude ali que eu tive e falei com Deus: olha, meu curso tem 2 anos, a médica me deu 6 meses, eu não posso fazer nada, o controle da minha vida está em suas mãos, eu não tenho controle do que pode acontecer mais. E eu saí muito magrinho, esmirradinho, 40 e poucos quilos. Fui ganhando peso. Eu fui transferido de hospital, eu fui transferido ao tal do INCA 4, que ele é conhecido como o INCA de desesperança. É o INCA que você está conversando com um rapaz do seu lado, no dia seguinte, na consulta seguinte, ele não está mais ali. Por quê? Porque ele morreu.
Lá não existe tratamento, lá é apenas para você pegar medicamentos para você ter uma morte muito suave. Eles me mandaram tubos desse tamanho de oxigênio para casa, porque eles sabiam que eu não tinha muito tempo, então eu nem ia ter tempo de correr para o hospital. E ali, irmão, fosse passando meses, eu no meu curso, eu comecei a ganhar peso, comecei a melhorar. E aí, a médica falou, né, que eu ia morrer em pouco tempo, e eu comecei a melhorar. Era para mim estar me definhando ali a morte, porque câncer, às vezes a gente conhece uma pessoa em 6 meses, a gente não entende, eu estou 8 anos, a gente não entende. E ali eu comecei a melhorar, cada vez melhor, comecei a jogar bola, comecei a voltar às minhas atividades. E eu falei, peraí, minha família e eu falamos, peraí, vamos procurar uma segunda opinião? Vamos. Então a gente voltou lá no melhor médico do Brasil, que eu me agarrei a ele, né? Ele falou, olha, sinto muito pela sua história, mas eu tenho algo aqui que é uma última opção, mais uma última opção, que não havia naquela época. Mas olha, a única pessoa que tomou essa medicação foi comigo. Só conheço uma no Brasil que tomou. Ela não obteve a cura. A doença dela estacionou. Ela fez 1 ano de tratamento, a cada 15 dias. E a doença dela não sumiu, apenas estacionou, ela não evolui mais. Então essa pessoa, ela não está curada, mas ela está em remissão. A doença está ali, mas ela não progride. E aí ele falou, olha, eu tenho mais uma medicação, mas é muito cara. Vamos lá nós de novo, né? Para medicação. Iago segurou aqui o médico, a medicação. Eu sempre querendo o controle da minha vida comigo, sabe? Eu sempre quis estar com esse controle, sabe? De saber o que eu vou passar amanhã, de saber como vai ser meu futuro. E cada vez isso foi sendo retirado de mim, foi doloroso. Mas eu sempre tinha que me agarrar ao que meus olhos viam. Eu demorei a entender isso. Mas um dia eu aprendi. Mas vai eu lá tomar essa medicação. Mas antes disso eu voltei lá no meu hospital, porque lá não tem nenhum acolhimento caso eu passe mal, como eu passei da última vez. E o médico falou, olha, você vai tomar, você vai morrer. E se eu não tomar, você vai morrer também. Eu falei, Senhor, está nas suas mãos. Não é medicação, não é nada. E nessa época, essa medicação que o doutor me indicou a comprar, ela não tinha sido nem indicada para a minha doença. Só apenas havia estudos nos Estados Unidos de que ela fazia efeito para a doença, para essa doença que eu fui diagnosticado, né? Que é linfoma de Hodgkin. Ela se havia sido testada no Brasil para as outras doenças. E ele falou, vamos testar. Tá bom, eu fui lá, não tive nenhuma reação na primeira dose, muito cara a medicação, mais cara do que a última. Tomei 1 mês, depois eu tomei após 3 meses. Tomei muito irregular, não foi a cada 15 dias, como manda o protocolo médico. Porque é difícil você levantar um dinheiro alto assim. E eu tomei doses ali irregulares. E eu fiz qual o nome? PET scan, que é um exame parecido com esse aqui. Depois eu vou mostrar para vocês que ele disse a doença no seu corpo. E ali eu fiz esse exame e fui para o hospital. Voltei lá no INCA, de onde me tiraram. Eu voltei para lá. Para aquele INCA que onde me tiraram, eu voltei porque eu tinha feito uso de uma medicação. Se eu passasse mal, eles estavam ali para me acolher. E quando eu entro na sala, com quem que eu dou de cara? Com a doutora X. Eu fiz 4 doses dessa medicação, irmãos. 4. Eu entro na sala do médico e eu dou de cara com a médica X. E mais um outro médico que cuidou de mim nesse período. E ela virou assim para mim e falou, Iago, eu tenho uma boa notícia para você. Sabe aquela doença que tinha no seu corpo? Ela não existe mais. Ela não existe mais. E sabe aquela promessa que você fez para mim? Meus parabéns.
ela nem quis se aproximar muito de mim, porque ela achou que eu estava com raiva dela, e no meu coração só falava, nossa, obrigado, Senhor, obrigado. Meu coração eu não conseguia expressar isso em palavras, mas eu estava muito agradecido. E aquela médica, ela lembrou, 1 ano depois, de uma promessa que eu fiz para ela, que eu não acreditava, irmão. Naquela época, eu não acreditava, foi como Ezequiel. Ele não acreditava, talvez, que aqueles ossos poderiam reviver, mas pela obediência, Deus ali gerou um milagre. E eu, pela obediência que Deus ali naquele momento pediu para mim fazer, Deus gerou um milagre. Deus confundiu aqueles médicos. E aquela mesma médica, ela perguntou, Iago, eu nunca vi isso na história da medicina. Eu posso estar levando o seu caso para todo o Brasil, porque eu preciso que isso passe adiante, não precisa ficar aqui. Eu fui o primeiro paciente no hospital a receber esse tipo de medicação. Eu falei, nossa, vai abrir portas para tantos pacientes que se encontram em desesperança. Aí eu comecei a colocar limites, até onde Deus ia fazer, o que Deus ia fazer. Eu falei, nossa, irmão, olha só que testemunha. Deus me trouxe 1 ano depois para a médica, e ela falou que ela me deu a notícia da minha cura, e ela agora é quem vai ter que contar por que eu estou curado. Que incrível! E agora eu estou fazendo um curso de enfermagem, e eu desejo do fundo do meu coração levar tudo aquilo que Deus me deu para aqueles pacientes, sabe, que estão em desesperança total. Para aqueles pacientes. E isso eu limitando a Deus. Eu estou falando o que Deus ia fazer na minha vida. Deus deve ter olhado assim para mim. Mal sabe ele, irmão. Alguns meses depois, e aqui eu tenho alguns tópicos aqui que eu preciso. Alguns meses depois, irmão, eu achei que ali era o final da minha história. Eu achei que ali era, nossa, que testemunho de Deus. Testemunho que talvez outras pessoas carregam. Eu conheci pessoas que fizeram tratamento, que fizeram uso de medicações e foram curadas. Mas o que Deus queria era algo muito maior do que uma cura. Sabe, o milagre ele não depende de uma cura. Sabe, quando eu fui fazer um exame uma vez, a doença era tão grande naquele exame que o médico teve que ligar para o médico que fez o pedido e falar, olha, esse rapaz aqui é o mesmo? Estou vendo o exame aqui, esse rapaz que está aqui na minha frente rindo, está gordinho, é o mesmo? Eu não estou acreditando. Aí ele falou, é sim. E aí Deus começou, irmão, quando o médico começou a falar não, Deus começou a dizer o sim. Deus começou a mover. Sabe, enquanto eu tinha soluções, enquanto eu estava com o controle nas minhas mãos, parecia que sempre tinha algo retido. Parecia que sempre tinha algo, sabe, parado ali nos céus. E aí, irmão, um dia depois que eu passei essa situação toda e descobri que a doença voltou novamente, tinha pouco tempo de vida, e aí eu conheci a minha esposa, que Deus me prometeu lá atrás, no cenário de impossibilidade, que eu teria. Deus me deu um carro que lá atrás, quando havia cenário de impossibilidade, Deus me deu. Mas Deus me deu quando nada mais podia fazer. Quando não tinha mais solução. Levanta aí, irmão, vai ser meu maior presente. Essa é a minha esposa. Sabe, irmão, quando a gente começou a namorar, no primeiro dia a gente já falou, vamos estar namorando, né? A gente está namorando. E aí, era uma dificuldade muito grande. Como que eu vou namorar com uma pessoa se eu tenho pouco tempo de vida? Como que eu vou começar um relacionamento? E ela sabia. Ela tem um testemunho particular disso dela. Mas como que eu vou começar um relacionamento de vida se eu tenho um relacionamento pessoal, se eu tenho pouco tempo de vida? E ali eu não conseguia ver perspectiva de um casamento, e ali Deus falou, você vai casar, você vai ter filhos, eu vou te levar para as outras nações. Irmão, eu tinha um exame totalmente
totalmente ruim. E ali Deus me levou para outro país. Conheci os Estados Unidos, em meio a impossibilidades. Talvez eu nem poderia estar no avião, mas eu fui, porque Deus permitiu. Porque médico nenhum talvez aprovaria, mas eu fui, porque Deus permitiu. E ali, nós, relacionamento, havia uma barreira de eu criar uma expectativa sobre o casamento, sobre meus filhos. Deus estava prometendo, sabe, que ia fazer tudo isso. O mesmo Deus que prometeu lá atrás e cumpriu, é o mesmo Deus que talvez faria hoje. Mas eu não conseguia agarrar somente a uma palavra que Deus me dava. A gente às vezes vem no culto domingo, às vezes a gente vem no culto quarta, esperando uma palavra de Deus para a nossa vida, mas a gente nunca se agarra a uma. Sabe, José, eu lembro de José, irmão. José, ele apenas teve um sonho. Eu não sei em quantos cultos José foi. Na Bíblia não diz isso, eu não sei em quantas tendas ele entrou. Mas ele teve apenas um sonho. E esse sonho foi um combustível para anos. Foi um combustível que Deus deu para ele para anos. E às vezes a gente está esperando quarta, domingo, quinta, na célula, terça, Deus liberar uma palavra para que a gente se segure a ela. E sabe, irmão, nessa pandemia, Deus ele começou a tratar isso dentro de mim. Sabe, Deus disse que eu vou ter meus filhos. O laudo médico está dizendo que não. Deus disse. Deus que fez antes vai continuar fazendo. Deus disse que eu ainda vou para outros países. Amém, eu creio. Deus disse que eu vou estar aqui. Eu estou aqui, amém? Eu estou aqui, Deus falou isso. E aí, irmão, o milagre de Deus foi começando ali a confundir os médicos, porque o meu exame estava completamente desestruturado, estava algo tomado e a minha aparência era outra, eu estava melhor. Eu continuei fazendo o uso dessa medicação que me deu remissão por algumas vezes, fiz o uso, e alguns meses atrás eu voltei nesse super médico, que eu segurei na minha mão assim e falei, ele é o cara. Aí ele falou, Iago, te falar uma coisa, eu como médico fiz tudo por você. A medicação que você tomava, hoje não faz mais efeito. A única medicação que você tomava, hoje ela é como água para você. Irmão, ouvi disso. Eu sei que eu já ouvi várias vezes, mas eu ouvi daquilo que eu estava me segurando, foi muito difícil. Eu e minha esposa, a gente escutou isso junto. Ela sabe como foi doloroso escutar dele, porque se ele não pudesse me dar uma solução, ninguém mais me daria. Ele falou, tá, mas eu vou tentar uma coisa antes. Só quero tentar uma coisa antes. Mas eu como médico fiz tudo. E aí vai entrar isso aqui, irmão. Muito forte. Ele falou, olha, nós vamos tomar uma dose dobrada da medicação que você sempre tomou, sabe? Vai custar muito. Eu não vou entrar em valores aqui, mas foi um custo muito alto. Eu tomei 2 doses dessa medicação, em dose dobrada, que era algo que ia bater no meu corpo, talvez ia destruir tudo que estava lá, toda doença, todo tumor. Eu pensei assim. E aí, irmão, eu fiz o uso, eu estava em condições muito ruins, o pastor presenciou. Eu estava me coçando muito durante a noite, eu estava muito mal fisicamente, psicologicamente, eu estava muito mal. E eu fiz o uso dessa medicação e eu melhorei. Incrível, eu melhorei, eu falei, cara, eu acho que é agora que eu curei. Aí Deus. Aí eu fui fazer um exame, que é aquele raio-x da doença. E eu tive o resultado no dia 18/2/2021. Acabou de virar o ano. Eu não levei isso aqui ao médico, mas eu, por tantos anos de caminhada,
oncológica, eu sei ler um resultado. E esse exame aqui, ele está 2 vezes pior do que antes de eu tomar essa medicação. E eu melhorei. Como que eu vou levar um exame desse para o médico que fala que eu piorei, mas eu estou melhor? O médico não vai entender, ele vai me dar uma sentença e ele não vai entender. Eu melhorei, mas o meu exame não mostra isso. É algo que só Deus poderia fazer, irmãos. É Deus confundindo a medicina. A medicina vai até onde a ciência vai. A ciência não consegue ir até o poder de Deus. O que Deus tem é algo muito diferente. Irmão, eu estou falando aqui sobre fé, sobre milagre. Por que eu ainda não falei sobre cura, irmão? Porque às vezes a gente acha que o milagre está relacionado à cura. Vamos botar na balança o que seria mais fácil para os médicos, sabe? Eu dormir, acordar de um dia para o outro e não ter mais nenhuma doença. Os médicos, uau, você está curado, vai lá, prega lá na sua igreja. Mas alguém já ouviu casos assim, não ouviu? Eu já ouvi casos assim, de que a pessoa acordou de um dia para o outro, pela fé dela, ela foi curada. Eu já ouvi. E eu já estou terminando, igreja, me dá só mais uns minutinhos, por favor. Tá no finalzinho. E qual o mais difícil, irmão? Isso acontecer na minha vida ou uma doença totalmente mortal? Totalmente, com o meu corpo totalmente tomado, metástase, o corpo inteiro, da cabeça aos pés, e Deus ali me sustentando, sabe? Algo que é para te matar, não está te matando. E você está indo na consulta do médico, o médico não está entendendo. Eu fui nesse doutor aí, que era o melhor doutor do mundo aí para mim, e ele falou, olha, eu como 40 anos de profissão, eu nunca vi uma história como a sua. Você é um milagre. Mas eu não posso fazer mais nada por você. E realmente, irmão, os médicos hoje não podem fazer mais nada por mim. Eu tenho um exame totalmente aqui desgastante, que diz tantas coisas a respeito de mim. Mas sabe, existem também palavras que Deus liberou a respeito de mim, que ela está acima desse diagnóstico. Isso aqui é o que meus olhos conseguem visualizar. Lembra do que eu falei? Eu estava apenas olhando para aquilo que estava na minha frente. Nessa pandemia Deus me ensinou, sabe? Olhe para os seus gigantes e você cairá. Olhe para o seu Deus e seus gigantes cairão. E eu comecei a olhar mais para o meu Deus. Eu comecei a me agarrar a palavras que Deus me deu e colocar aquilo como combustível da minha vida. Vocês estão comigo, irmão? Eu comecei a tomar aquilo como combustível, sabe? Esse exame aqui não é nada. Deus prometeu que eu vou ter minha filha, sabe? Às vezes a gente acha que fé é algo tão difícil. Eu e minha esposa, outro dia, a gente estava dando nome aos nossos filhos antes mesmo deles serem gerados. Isso é fé, irmão. Isso é fé. Todo pai alguma vez ativou a sua fé. Você está dando nome a algo que nem existe. A fé é a firme convicção de algo que não existe. Por que muitas das vezes a gente tem que fechar nossos olhos? E a fé, ela vem muito pelo ouvir, não pelo ver. Porque se você vê, os seus olhos, aquilo que você está vendo, atrapalha a sua fé. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus. Se você começar, sabe, a olhar, sabe, aquela depressão sua, aquela sua crise de inferioridade, sabe, aquele seu problema asmático, aquele problema que você tem desde a infância, se você começar a olhar para ele vai ficar tão grande na sua vida, irmão, que você vai começar a ficar amigo dele. Eu, por um momento, eu fiquei amigo da minha doença, sabe? A minha doença me impossibilitou de jogar bola. Eu falei, não, tudo bem. Deus é quem sabe. Deus colocou isso em mim, Ele que vai tirar. Só que eu estava com o pensamento errado. Eu sempre tive esse pensamento. Deus me deu essa doença para quando Ele me curasse, eu falaria para multidões a respeito do que Ele fez. Mas, irmão, Deus não pode te dar algo que não está nele. Não existe doença nos céus. Essa depressão não foi Deus que te deu. Esse complexo de inferioridade não foi Deus que te deu. Essa crise de ansiedade não foi Deus que te deu. Porque em Deus não existe isso. Isaías 53:4. Me dá mais 5 minutinhos, estou terminando. Verdadeiramente, o pastor falou sobre isso no começo do culto.
Verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, pecado. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos curados. Então, irmão, Deus já fez. Aquela doença, sabe, que a gente está pedindo, talvez aquela depressão que a gente está pedindo para Deus tirar, é algo que Deus já fez, não é algo que Deus vai fazer ainda. A gente está nesse mundo e Deus falou: nesse mundo vocês vão ter aflições, mas tenham de bom ânimo. Eu venci no mundo, eu venci o mundo. Sabe, é você entrar numa guerra, não ter ausência de lutas, não ter ausência de dores como eu tive, mas é você entrar convicto de que você vai sair de lá vencedor. Isso é o que Deus nos ensina. E para terminar, irmão, tá no finalzinho. Finalzinho, tá bom, pastor? Ali, irmão, eu comecei a ter atitudes de fé. Semana passada mesmo, eu tenho esse exame aqui, né? Eu falei, eu preciso ativar minha fé novamente. Vou começar um curso de liderança aqui na igreja, 6 meses. Eu tenho um diagnóstico aqui que não me dá 6 meses. Talvez não passe de 2021 esse diagnóstico. Irmão, não tem mais medicação. Eu entrei num curso de computação avançado, 6 meses de duração. O diagnóstico aqui talvez não me dê esses 6 meses, mas eu me agarrei à palavra de Deus, sabe? Deus falou, eu vou fazer isso na sua vida, sabe? Você verá seus filhos, e é nessa palavra que eu me agarro, é nessa palavra que eu me seguro, sabe? Isso aqui não me define, isso aqui não é quem eu sou, mas isso daqui também não é uma verdade. Eu não vou olhar para isso aqui e falar, olha, eu não estou vendo isso aqui. Isso aqui é apenas um canal que Deus vai confundir todos os médicos, como já tem feito. Isso aqui é apenas uma folha de papel. Pode me ajudar aqui, pastor? Só segurar o microfone. E Deus, essa semana, Ele tem falado muito no meu coração, sabe? Iago, sabe essa promessa que eu te dei, que você teria seus filhos, que você teria seu casamento, e eu já cumpri mais da metade delas? Isso daqui não é nada, sabe? Essa folha é apenas uma folha. Isso aqui não é nada comparado à minha palavra. Isso aqui é apenas um diagnóstico médico. É algo que a ciência acredita. É algo que seus olhos estão vendo, mas você está de olhos fechados, ouvindo a minha voz. Obrigado, pastor. Você está de olhos fechados, ouvindo, se agarrando à palavra que eu liberei para você. E para finalizar, irmão, eu não sei, irmão, qual o seu problema que você está passando, mas não coloque ele como um problema, sabe? Davi, quando foi lutar com Golias, ele era apenas um merendeiro dos seus irmãos, mas Davi nunca chamou Golias de gigante. Ele falou, quem é esse filho do incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Ele nunca chamou Golias de gigante, e por isso ele venceu. Irmão, não tome para você essa depressão. Essa depressão não é sua, não foi Deus quem te deu. Esse complexo de inferioridade não é seu. Essa asma, irmão, essa doença, eu não sei, esse problema que você está vivendo financeiramente no seu casamento. Irmão, tem coisas que a gente precisa fazer, a gente precisa tomar atitudes de fé para que Deus faça, sabe? Quem tem problema no casamento, não adianta eu orar, Senhor, restitui meu casamento, mas Deus não vai levar sua esposa para jantar. É você quem tem que fazer isso. Amém? Deus não vai fazer por você. Você está orando para ter um relacionamento melhor com seus filhos? Deus não vai levar seus filhos para passear. É você quem tem que tomar essas atitudes. E isso, irmão, é fé. É você estar orando por algo e estar se movimentando. Eu vou ler a última passagem aqui e finalizar. Que é sobre
Exatamente isso que eu estou fazendo. É sobre algo que Deus liberou e você não está parado, sentado esperando aquilo que Deus prometeu. 1 Reis 18, não precisa abrir. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresenta-te a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois ouço o barulho de uma grande chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá em direção ao mar, disse ele ao seu servo. Sabe, Deus liberou ali uma palavra sobre Elias: vai chover. Há anos que não chove. O ministério de louvor. Só um minuto.